Olá, você já percebeu que um líder sem raiz cai com qualquer vento? Líderes precisam de raízes, pois raízes sustentam. Meu nome é Rafael Coelho, este é o quadro Raiz do Líder, onde semanalmente você tem uma reflexão para aprender raízes, coisas importantes para sustentar a sua vida. E hoje eu quero compartilhar com você uma lição que eu aprendi quando eu li a biografia do LeBron James. Quando contava a história do LeBron James, uma coisa chamou a atenção desde o início da sua trajetória. Para quem não conhece, LeBron James é um astro da NBA, um dos melhores jogadores da história do basquete, e além de ser um excelente atleta, ele sempre foi um excelente líder, uma pessoa que marca o esporte não só pela sua habilidade e talento, mas também pela maneira que ele se comporta, pela pessoa que ele é. E nessa história do LeBron James, tem algo que chama atenção. Desde muito cedo, ele já se destacava e já era considerado por muitos, ainda nos estudos, nos campeonatos estudantis, já falavam que ele seria um dos melhores da história. E mesmo com toda essa habilidade, mesmo com todo o reconhecimento, ele foi alguém que nunca perdeu características que o mantiveram em pé, que o mantiveram forte, que tornaram ele uma grande referência. Olha só, presta bem atenção nessa história que ela é sensacional. LeBron James, quando ainda estava nos times estudantis, já tinha patrocínios gigantescos, de enormes valores, já dava entrevista para revistas, considerado o melhor por todos, mas mesmo assim as pessoas que conviviam com ele viam nele alguém diferenciado. E Drainbot, um que foi dos seus primeiros treinadores, ele fala o seguinte sobre LeBron James. Ele diz assim: LeBron, o melhor jogador que eu já vi em ação, tinha duas características. Era muito receptivo à ideia de ouvir instruções e tinha uma afeição a ser pressionado. Essas duas frases foram duas pérolas que eu encontrei ao ler a história dele, que não está como título principal, que não está como um tema do livro, que não tem um destaque, é num texto corrido, quando vai falar daquele treinador e da impressão que ele tinha de LeBron James, mas que mostra uma característica que eu compartilho com você e quero que você pense sobre ela. Um dos melhores da história tinha como uma marca pessoal que ele gostava, que ele gosta, que ele é aberto à ideia de ouvir instruções, mesmo sendo aclamado por todos, mesmo conseguindo ter números impressionantes. Ele era alguém que diariamente, constantemente, estava aberto a ouvir instruções. E aí eu te pergunto, para quem você pede conselhos? Quando uma pessoa te dá dicas, como você lida com elas? Quando alguém fala de coisas que você pode melhorar, você logo já reage, já é contrário àquela pessoa, ou você é aberto a ouvir instruções? E quando você consegue, talvez como LeBron James, ser reconhecido em uma área, você acha que já sabe tudo? Essa característica é marcante na vida de um líder. Essa raiz faz com que o líder realmente tenha um crescimento, um sustento e consiga frutificar de uma maneira transformadora e fazer ele ser muito acima da média, quando ele é uma pessoa que nunca cansa de aprender. Já fala aquela sabedoria popular que aqueles que não se sentam para ouvir não deveriam se levantar para ensinar. Então, essa primeira característica de LeBron James, eu quero que você reflita na sua vida se tem sido uma marca da sua vida. Você é aberto a ouvir instruções? Pois os maiores vencedores, aqueles que continuam crescendo e que se tornam boas influências para outras pessoas, são pessoas abertas a ouvir instruções. São pessoas que nunca entendem que estão prontas, que são os melhores, que não têm mais nada para ouvir. Mas são aqueles que constantemente perguntam: como foi? O que eu posso melhorar? O que você tem para me ensinar? Como você faz isso? Como você chegou até aí? Tenha esse desejo intrínseco na sua vida de sempre ouvir as outras pessoas, de querer ouvir instruções e aprender com elas. E uma outra característica de LeBron James, então, ele tinha uma afeição a ser pressionado. Seu treinador conta que uma característica pessoal de LeBron James é que ele era o tipo de jogador
que se empolgava mais, que gostava mais, que seu coração pulsava mais quando ele estava sofrendo pressão, que era aquele jogo decisivo, que tinha a bola decisiva, que todos estavam olhando para eles, que ele estava por um fio entre as suas emoções, sendo testado, sendo criticado, sendo questionado, que naqueles jogos ele crescia. E a grande característica de líderes que sustentam, que marcam a história, que criam raízes fortes, são líderes que aprendem a lidar com pressão. Muitas pessoas desabam na hora da pressão. Sabedoria de Provérbios já fazia esse questionamento lá em Provérbios: quem é você diante das tempestades? É uma pergunta que nos faz refletir quando vem a tempestade, quando vem a pressão, como eu lido com ela. LeBron James se tornou vitorioso. LeBron James marcou a história. E uma das características do seu caráter era esse. Ele era alguém que, além de gostar de ouvir os outros, ele gostava da pressão. Ele aprendeu a se familiarizar com os momentos de pressão e dizer: eu estou aqui. E assim LeBron James marcou essa história. E, inclusive, a pressão ensina muitas coisas. Muitas vezes na pressão ele errou a bola decisiva e teve que lidar com a pressão que vinha depois de não ter acertado. Mas isso não o paralisava, isso não fazia ele desistir. Aquilo fazia com que ele de novo na hora da pressão falasse: eu estou aqui, e acertasse. E assim nós devemos aprender a liderar a nossa própria vida e as pessoas que estão ao nosso redor. Como líder, tenha esse desejo de sempre estar aprendendo, de ouvir instruções, de ouvir conselhos, de ser uma pessoa que realmente se dispõe a ter um ouvido atento para as outras pessoas. E como líder, não tenha medo de pressão, não fuja de pressão, não entenda a pressão como algo para te derrubar, mas entenda a pressão como um lugar na qual, quando elas chegam, precisa de um líder, de alguém que esteja lá para resolver. E o meu desejo é que essas duas lições poderosas de LeBron James sirvam como lições para a tua vida. Que você tenha ouvidos atentos e esse desejo quase insistente de estar ouvindo as outras pessoas. Que você tenha ouvidos atentos, mas que você também tenha emoções que quase são insistentes de ter esse desejo, essa vontade de chegar na hora de pressão e estar lá, sem fugir delas. Eu deixo essa lição para você hoje, mas eu quero que você reflita na sua vida. Essas duas características são marca da sua liderança? São marca da sua personalidade? Se não for, trate de adquiri-las, pois elas formam raízes que sustentam os líderes. E você que acompanha esse vídeo até aqui, já sabe, toda quinta-feira, 7h37, tem vídeo novo no canal sobre esse tema, nesse quadro Raiz do Líder. E você me ajuda muito se você, agora, enquanto ainda está aqui, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com alguém e deixar um comentário. O que você achou dessa lição? O que você achou? Comenta comigo essa característica de LeBron James, o que ela te ensina sobre liderança no dia de hoje. Até o próximo vídeo.